Fala, aprovados! Vocês conhecem as nossas aulas coletivas? Trata-se de uma ferramenta muito importante e muito bacana para te ajudar na sua aprovação. Nós temos análises de provas, comentários de leis, conteúdos muito importantes na sua trajetória para o concurso público. Então vai lá, siga a gente no nosso canal, se inscreva no nosso canal, vou ser aprovado no YouTube, ativa o sininho que você vai ter acesso a todos esses e muitos outros conteúdos. Também siga a gente no Instagram, @DrThiagoPaixão, dá uma olhada no meu site, www.voseraprovado.com e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram. E pronto, gravando. Vamos lá. Vamos seguir para mais uma aula sobre a nova lei de licitações, a Lei 14.133. Essa já é a nossa o quê? Terceira aula? Terceira aula? Então, nossa parte 3 da lei de licitações. Vamos lá. A gente parou em modalidade de licitação e agora a gente vai falar um pouco sobre a participação da licitação. Quais são os agentes que são permitidos a realizar a licitação? Quando um órgão ele vai realizar um processo licitatório, geralmente, normalmente, quem é competente de elaborar quem tem a competência de elaborar o edital e dispor os motivos da contratação é a autoridade máxima da entidade. Porém, quem vai ficar responsável pela realização dos trâmites do procedimento licitatório vai ser o agente da licitação. Então, é feito um ato de designação, pode ser uma portaria, um despacho, que esse ato jurídico realizado pela autoridade competente do órgão ou da entidade licitante. E, preferencialmente, vai se tratar de um servidor efetivo ou um empregado público dos quadros permanentes da administração pública, e que este servidor ou esse empregado público tenha atribuições relacionadas a licitações e contratos ou possuam formação compatível qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola de governo, criada e mantida pelo poder público. Eu lembro que uma vez eu conheci uma mulher que ela trabalhava acho que era no Instituto Federal do Ceará, e a competência dela era exatamente fazer isso, realizar os pregões, participar dos procedimentos licitatórios. Como é que alguém entrou? Aí tem alguns impedimentos. Não pode ser cônjuge ou companheiro de licitantes ou contratados habituais da administração, nem pessoas que tenham vínculos de parentesco, colateral ou por afinidade até o terceiro grau, ou de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista e civil. Por quê? Garantir, assim, o princípio da impessoalidade. Garantir que não hajam preferências por fatos subjetivos ou fatos familiares. A função do agente de licitação é justamente conduzir todo o procedimento licitatório e ele pode ser auxiliado por uma equipe de apoio. Entenda, o fato de haver um agente de licitação não representa uma afronta ao princípio da segregação das funções, pois esse agente vai atuar em apenas uma etapa. E a Lei 14.133 de 2021 prevê a hipótese de comissão de licitação, formada de no mínimo 3 membros, que será responsável pela licitação que envolva bens ou serviços especiais. Estes membros, eles respondem solidariamente pelos atos praticados pela comissão, ressalvado o membro que expressar posição individual divergente, fundamentada e registrada em ata lavrada na reunião. No caso de bens ou serviços especiais, poderá também haver a contratação por prazo determinado de empresa ou profissional especializado para assessorar os agentes públicos. E os agentes da licitação, eles poderão ser defendidos pela advocacia pública no âmbito administrativo, controlador, extrajudicial e judicial, caso tenham atuado com estrita observância de orientação constante em parecer jurídico. Porém, contudo, todavia, caso o agente tenha praticado atos ilícitos dolosos, não será possibilitada a defesa pela advocacia pública. A diferença, a Lei 8.666, ela previu uma comissão de licitação, enquanto a Lei 14.133
possibilita a designação do agente de contratação. Esse agente de licitação, preferencialmente servidor público ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública. Aí, quanto aos licitantes, esse daí foi o agente de licitação. Quanto aos licitantes, primeiro, a lei prevê a vedação de algumas pessoas ou empresas participarem da licitação, nos termos do artigo 14. Esta participação, ela não vai poder ocorrer de forma direta ou indireta, ou seja, por meio de interposta pessoa física ou jurídica. Para quem não está com a lei aberta, vamos colocar no artigo 14 para vocês darem uma olhada. Cadê? Artigo 14. O que aconteceu aqui? Chegou aí? Estão enxergando a lei? Artigo 14. Cadê o artigo 14 aqui agora? Não poderão disputar licitação ou participar da execução de contrato direto ou indiretamente. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a licitação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados, empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado quando a licitação versar sobre obras, serviços ou fornecimento de bens a eles necessários, pessoa física ou jurídica que se encontre ao tempo da licitação impossibilitada de participar da licitação em decorrência de sanção que lhe foi imposta, aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com o dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que dele seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até o terceiro grau, devendo essa proibição constar expressamente no edital de licitação, empresas controladoras, controladas ou coligadas nos termos da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 76, concorrendo entre si, ou pessoa física ou jurídica que nos 5 anos anteriores à divulgação do edital tenha sido condenada judicialmente com trânsito em julgado por exploração de trabalho infantil ou submissão de trabalhadores às condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista. O que vocês acham desse artigo 14? Nada? Ninguém pensou nada? Maluco, é certeza que vai cair em prova. O cara vai botar lá, não podem disputar a licitação, vai mudar alguma coisa. É certeza. Começar essa lei ser cobrada em prova, esse artigo 14 é uma batata. Uma chuva de questões de procedimento licitatório. E aí o que você faz? Reza. Ou decora a lei. O truque é esse. Não tem pra onde correr, não. Mas esse artigo 14, eu dei uma olhada nele hoje de manhã, eu falei, velho, batata de cair em prova. De fazer pegadinha, de fazer um monte de coisa. Então, é botar o artigo 14 debaixo do travesseiro e falar, velho, dá uma lida nele. Primeiro você não reza, primeiro você olha para o artigo 14, depois você reza. Acordar, antes de dar bom dia à esposa, bom dia ao marido, bom dia à mãe, bom dia ao filho, não, artigo 14 primeiro. Porque, olha o que eu tô falando, é certeza. Não é previsão, vocês sabem que eu não gosto de fazer previsão, mas é certeza, cara. Vamos seguir. Não tem jeito, é pegar o artigo 14 e ler ele o quanto puder, tentar entender ele o máximo possível. Não tem jeito, vocês não vão conseguir fugir dele. Só que tem um porém. O autor do projeto básico, ele poderá funcionar como consultor técnico com a finalidade de auxiliar a fiscalização e supervisão da obra. Atenção nesse porém. Isso está no parágrafo 4º do artigo 14. Deixa eu compartilhar minha tela aqui novamente. Eu fiz essa anotação e esqueci de botar. Parágrafo 4º.
O dispositivo neste artigo não impede a licitação ou contratação de obra civil que inclua como encargo do contratado a elaboração do projeto básico e do projeto executivo nas contratações integradas e a do projeto executivo nos demais regimes de execução. E também o parágrafo 2º, a critério da administração, exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa que se refere aos incisos 1 e 2 do caput deste artigo poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade. Beleza? Faça essa anotação aí, uma atenção bem grande. O autor do projeto básico poderá funcionar como consultor técnico com a finalidade de auxiliar a fiscalização e supervisão da obra. Consórcio. A pessoa jurídica ela poderá participar de licitação em consórcio, salvo vedação expressa e justificada no edital. Algumas normas, no entanto, deverão ser observadas, não deverão seguir as normas previstas no artigo 15 da Lei Nova de Licitações. Artigo 15, para vocês. Enquanto compartilha, deixa eu falar uma coisa pessoal. Eu achei essa lei muito mais fácil do que a 8666. É só por conta das mudanças que a gente está tendo no trabalho. Mas eu achei ela muito mais simples do que a lei 8666. Aqui, ó, artigo 15. Salvo vedação devidamente justificada no processo licitatório, pessoa jurídica poderá participar de licitação em consórcio e observar as seguintes normas. As normas do artigo 15. Seguindo adiante. A Lei 14.133 também estabelece a possibilidade de participação nas licitações de profissionais organizados em cooperativas, é o que diz o artigo 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando? Aí quando? Eu vou compartilhar a tela de novo, não sei porquê, deixa eu deixar aqui logo fixo esse negócio, não vai ficar toda hora assim, para, volta, para, volta. 16. Os profissionais organizados sob a forma de cooperativa poderão participar de licitação quando a constituição e o funcionamento da cooperativa observar as regras estabelecidas na legislação aplicável, em especial a Lei 5764 e demais legislações, a cooperativa apresentar demonstrativo de atuação em regime cooperado, com participação, com repartição de receitas e despesas entre os cooperados, qualquer cooperado com igual qualificação for capaz de executar o objeto contratado, vedado a administração indicar nominalmente pessoas, ó, princípio da impessoalidade, e o objeto da licitação referir-se, em se tratando de cooperativas enquadradas na Lei 12.690, a serviços especializados constantes do objeto social da cooperativa a serem executados de forma complementar à sua atuação. Só fazer uma coisinha aqui rapidinho. Pronto. Caiu tudo aqui. Bora lá. Os procedimentos licitatórios. A lei, ela estabeleceu, e isso foi uma das grandes inovações legais para mim, dessa lei, que transformou isso mais fácil, que ela estabeleceu procedimentos adequados para cada modalidade de licitação, de forma a atender as finalidades para cada modalidade. A gente vai começar pela concorrência, que é o mais amplo e vai dar embasamento nas especificidades das demais modalidades. Isso diz o artigo 17. O processo de licitação observará as seguintes fases em sequência: preparatória, divulgação do edital de licitação, de apresentação de propostas e lances, quando for o caso, de julgamento, de habilitação, recursal, de homologação. Primeira coisa, a lei, ela estabelece que as licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica. Parágrafo 2º. As licitações serão realizadas preferencialmente sob a forma eletrônica, admitida a utilização da forma presencial, desde que motivada, devendo a sessão pública ser registrada em ata e gravada em áudio e vídeo. Por quê? Para facilitar o acesso, inclusive a participação de empresas que às vezes são impedidas por não estarem ali. E às vezes a empresa é melhor, mas ela simplesmente não está ali, às vezes as pessoas não estão ali. Facilita. O mundo hoje está digital. Não tem por que criar entraves a essa digitalização. Fase preparatória. Conforme o artigo 18, o início da licitação ocorre com o ato que instaura o procedimento administrativo. E aí vai começar a fase preparatória da licitação, caracterizada pelo planejamento da licitação. E o artigo 18, ele define
os requisitos que devem ser observados. Primeiro, exposição de motivos de contratação, justificativa da necessidade da celebração do contrato e sua importância das atividades do ente estatal. Segundo, definição do objeto, por meio de termo de referência, anteprojeto, projeto básico, projeto executivo, e em caso de contratação para execução de obras, deverá ser realizado um projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para que os interessados na licitação tenham conhecimento. Terceiro, definição das condições de execução e pagamento das garantias exigidas e ofertadas das condições de recebimento. Quarto, a declaração da adequação orçamentária. É o orçamento estimado com as composições dos preços utilizados para sua formação. Deverá ser indicado o orçamento estimado, ou seja, o valor estimado da contratação. Primeira observação, anota. O STJ considera que não se exige a disponibilidade financeira antes do início da licitação, mas apenas a previsão de recursos orçamentários. Essa decisão é de antes da Lei 14.133, mas provavelmente o STJ vai manter. Segunda observação, a administração ela pode manter o orçamento estimado em sigilo, artigo 24, cadê? Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas. E, neste caso, o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo. Quinta fase, cadê o 18? A elaboração do edital. Sexta, a elaboração da minuta de contrato quando necessária, que vai estar anexo no edital. Sétimo, estabelecimento do regime de fornecimento de bens, prestação de serviço ou de execução de obras e serviços de engenharia. Oitavo, definição das modalidades de licitação e do critério de julgamento objetivo, modo de disputa e adequação e eficiência da forma de combinação desses parâmetros para os fins de seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, considerado todo o ciclo de vida do objeto. Nono, motivação do edital, que é uma exigência da forma dos atos administrativos, e assim deve ser apresentada a motivação circunstanciada das condições do edital, juntamente com a justificativa das exigências. Décimo, a análise dos riscos para evitar o comprometimento do sucesso da licitação e da boa execução contratual. E 11º, a motivação sobre o momento da divulgação do orçamento. O orçamento estimado ele pode ter caráter sigiloso, desde que devidamente justificado nesta fase preparatória. E aí? E visando uma maior participação dos administrados, é possível a convocação de audiência pública e a submissão à consulta pública. A audiência pública ela pode ser convocada com antecedência mínima de 8 dias, a ser realizada de forma presencial à distância, na forma eletrônica, e na audiência pública deverão ser disponibilizadas informações prévias aos administrados, com a possibilidade de manifestação de todos os interessados para que se possam efetivamente participar do processo. A consulta pública ela não se confunde com a audiência pública. Na consulta, a administração disponibiliza informações aos interessados para que estes formulem sugestões. É mais uma busca pela administração dialógica, no âmbito da Lei 14.133. Já o artigo 22, ele prevê a matriz de alocação de riscos, que é uma possibilidade do edital contemplar uma alocação de riscos entre o contratante e o contratado. Deverão ser estabelecidas as responsabilidades de cada uma das partes do acordo, buscando assim encontrar medidas que reduzam as possibilidades de desequilíbrio financeiro ao longo da relação contratual. Sendo assim, o cálculo do valor estimado da contratação poderá considerar taxa de risco compatível com o objeto da licitação e com os riscos atribuídos ao contratado. Ressalte-se que, nas contratações de grande vulto ou quando adotados regimes de contratação integrada ou semi-integrada, a matriz de alocação de risco será obrigatória. E aí o edital? Nessa fase preparatória, a administração pública ela deve elaborar o edital de licitação, que é um instrumento convocatório na concorrência.
O edital ele deve definir de forma objetiva e clara as regras da licitação. Por quê? Porque tem que ser respeitado o princípio da vinculação edital. Ou seja, o edital é a lei do procedimento licitatório. E, em regra, o edital ele deverá conter o objeto da licitação, regras de convocação, critérios de julgamento objetivos e não pessoais, regras de habilitação dos interessados, regras sobre os recursos, penalidade da licitação, finalização e gestão do contrato, entrega do objeto, condições de pagamento e índice de reajustamento do preço. Peraí que aconteceu alguma coisa aqui. Gabriel, fala. Então, fiquei com a dúvida aqui com relação a esse artigo 14. No caso de agentes de Tribunal de Contas dos estados que fazem esse controle também, mas é um controle externo, né, de um Tribunal de Contas sobre essas características de licitação. Também seria proibido que os parentes de qualquer agente de Tribunal de Contas que fosse potencialmente possível de analisar essa licitação. Seria vedado que os parentes fizessem a licitação? Deixa eu ver se eu consegui entender essa pergunta. Você está querendo saber se os parentes das pessoas responsáveis pelo julgamento, pelo controle dos tribunais de contas, eles seriam impedidos de participar do procedimento licitatório? É isso. É uma coisa que eu cabeça. Eu acredito que não. Por quê? Porque para a vedação da participação das pessoas no procedimento licitatório é quanto àqueles que estão fazendo o procedimento. Certo. Porque... Aqui no artigo 14, ela diz assim, ó, não poderão participar. Então, se você estiver nessa lista, você não pode participar de nenhuma forma. Só que os parentes, aqui é um rol taxativo. Os parentes não estão nesse rol. Lembrando que, eu só queria achar uma coisa aqui, peraí. Então, eu acredito que se não for parente do agente da licitação, tá tudo certo. Parente de uma pessoa do Tribunal de Contas, já você teria que mostrar que haveria algum tipo de conluio, alguma coisa assim, entendeu? Porque achei um pouco até genérico quando ele fala aqui da questão que atue na fiscalização, na gestão do contrato. Não sei se daria uma abertura maior, talvez, para fazer essa interpretação. Cadê? Onde você achou isso? No inciso 4 do artigo 14. Gestão do contato, que dele seja cônjuge, companheiro, parente, linha reta, colateral para afinidade para terceiro grau. Então, se for o parente, aqui, ó, aqui que abre a margem, para o parente do órgão de controle, até o terceiro grau, entendeu? Sim. Só que, no caso do Tribunal de Contas, como é um controle mais externo, é mais complicado. Porque seria, eu acredito assim, porque seria um controle muito mais externo. Não é, por exemplo, do órgão que está fiscalizando a licitação ali, que está atuando no procedimento licitatório, beleza, tá tudo certo. Não pode, até o terceiro grau. Mas, por exemplo, assim, porque foi feito o procedimento licitatório do município X. Mas aí eu sou parente dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Está criando uma vedação geral, entendeu? Possibilitando demais. Eu acredito que nesse caso específico não caberia essa vedação. Ok. Beleza? Mas, lei nova, né, irmão? Vamos esperar
posicionamentos da doutrina e dos tribunais superiores ainda. Mas eu acredito que nesse caso não, a não ser que a pessoa esteja atuando ali em loco da fiscalização. É porque como não botou que era do controle interno, do próprio órgão, eu fiquei me perguntando se talvez tenha alguma questão futuramente que acabe com a judicialização, sei, nesse sentido. Mas, enfim. Fala aí, Thiago. Vamos ter que esperar isso ainda. Não sofra por antecedência não, irmão. Vamos esperar para ver o que acontece. Vamos lá, onde que eu parei? Aqui, o que o edital deve conter. O edital tem que conter objeto, regras da convocação, critérios de julgamento, regras de habilitação dos interessados, regras sobre os recursos, penalidade da licitação, fiscalização e gestão do contrato, entrega do projeto, condições de pagamento e índice de reajustamento de preço. O edital poderá ainda prever a responsabilidade dos contratados pela obtenção do licenciamento ambiental e realização da desapropriação autorizada pelo poder público. A possibilidade do contratado realizar a desapropriação não se refere à competência para a declaração de utilidade pública. Não confundam isso. Quem é competência para declarar a utilidade pública de um bem, de um terreno, é limitado aos entes federativos. Município, Estado, Distrito Federal, territórios, ou território e União. Ou seja, competência apenas para execução da desapropriação. É essa competência para execução que pode ser possibilitada no contrato. E a Lei 14.133, no seu artigo 25, aqui, artigo 25, parágrafo 9º, prevê uma ação afirmativa, dizendo que o edital ele poderá prever preenchimento mínimo da mão de obra com mulheres e egressos do sistema prisional. O edital poderá, na forma disposta em regulamento, exigir que percentual mínimo da mão de obra responsável pela execução do objeto da contratação seja constituído por mulheres vítimas de violência doméstica ou oriundos ou egressos do sistema prisional. As regras quanto ao edital estão no artigo 25 da Lei 14.133. Também o edital ele pode prever margem de preferência em alguns produtos. Essas preferências elas não se confundem com os critérios de desempate da licitação. Essas preferências estão no artigo 26 da Lei 14.133. Tá aqui. No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para bens manufaturados e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis conforme regulamento. E parágrafo 1º, a margem de preferência que está no caput desse artigo será definida em decisão fundamentada do Poder Executivo Federal, no caso do inciso 1, caput deste artigo, poderá ser de até 10% sobre o preço dos bens e serviços que não se enquadram no disposto no inciso 1 ou 2 do caput deste artigo, e poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de estados partes do Mercado Comum do Sul, Mercosul, desde que haja reciprocidade com o país prevista em acordo internacional, aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da República. Para bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica do país, definidos conforme regulamento do Poder Executivo Federal, a margem de preferência que se refere ao caput deste artigo poderá ser até 20%. E aí tem mais aí que vocês dão ali depois. E aí, respeitadas todas as normas estabelecidas, o procedimento ele vai ser encaminhado para o órgão de consultoria jurídica para emissão de parecer. É o que diz o artigo 53, parágrafo 1º da Lei 14.133. Cadê? Ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração, que realizará controle prévio de legalidade mediante análise jurídica da contratação. Na elaboração do parecer jurídico, o órgão de assessoramento jurídico da administração deverá apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos de atribuição de prioridade, redigir sua manifestação em linguagem simples e compreensível, de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e com a exposição dos pressupostos de fato e direito levados em consideração na análise jurídica.
Para quem está estudando para advocacia pública, é um tipo de coisa que pode ser cobrado em segunda fase, o parecer quanto a processo, essa fase preparatória da licitação. Fase externa. Fase externa, ela vai se iniciar com a publicação do edital, ou seja, dando publicidade do procedimento no âmbito externo da administração pública, e dentro da fase externa, as etapas podem ser invertidas por determinação do edital. Temos a divulgação do edital de licitação, que obrigatoriamente deverá ser realizada no sítio eletrônico oficial do Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, e facultativamente no sítio eletrônico oficial do órgão ou entidade responsável pelo certame. É um dever de publicidade, está lá no artigo 54. Tanto no aspecto geral da administração pública, quanto no âmbito específico das licitações. Após a publicação do edital, a administração ela deve marcar data para abertura dos envelopes de propostas e documentação dos licitantes e devem ser respeitados os prazos de intervalo mínimo exigidos para cada modalidade licitatória. Posteriormente, a gente tem a impugnação do edital, que o edital ele poderá ser impugnado administrativamente por qualquer cidadão no prazo de até 3 dias úteis antes da abertura das propostas. Essa impugnação ela não tem efeito suspensivo, ou seja, o procedimento vai seguir seu curso natural. Caso a administração verifique vícios de ilegalidade ou regras obscuras, tanto de ofício como por meio de impugnação, poderá alterar o edital de licitação e essa alteração deverá ser publicada com a consequente reabertura do prazo de intervalo mínimo. Todavia, caso a alteração não afete a formulação das propostas, dispensa-se a reabertura do prazo de intervalo mínimo. Aí depois a gente tem, depois da divulgação do edital, né? A gente tem vai iniciar a fase em que a administração irá receber as propostas apresentadas pelos licitantes. O intervalo mínimo são prazos previstos pela lei, ou seja, prazo mínimo para apresentação de propostas e lances, a partir da divulgação do edital de licitação. Esses prazos, eles são mínimos, ou seja, o edital ele pode prever prazo maior para a apresentação das propostas e lances, mas nunca menor do que o prazo previsto em lei. Cada modalidade licitatória deve respeitar um prazo de intervalo diferente. Qualquer alteração do edital que modifique as obrigações da licitação ou formulação das propostas exige a reabertura do prazo de intervalo mínimo. Esse prazo está no artigo 55 da lei. E aí eu quero fazer um parênteses. Na Lei 8.666, no caso de concorrência, o prazo de intervalo mínimo era de 45 dias para melhor técnica ou tipo de técnica e preço, ou 30 dias menor preço ou maior lance. Tomada de preços, 30 dias para melhor técnica ou tipo de técnica e preço, 15 dias menor preço ou maior lance. Convite, 5 dias úteis. Concurso, 45 dias. Leilão, 15 dias. Pregão, 8 dias úteis. Lei 14.133, mudou tudo. Para aquisição de bens, são 8 dias úteis, tipo menor preço ou maior desconto, 15 dias úteis, outros casos. Serviços e obras, são 10 dias úteis, tipo menor preço ou maior desconto para obras e serviços comuns, 25 dias úteis, tipo menor preço ou maior desconto para obras e serviços especiais, 60 dias úteis, contratos sob regime de contratação integrada, 35 dias úteis, contratos sob regime de contratação semi-integrada e outras hipóteses não abrangidas anteriormente. Alienação de bens, 15 dias úteis quando se tratar de maior lance e contratações especiais, 35 dias úteis nos casos de licitações do tipo melhor técnica ou conteúdo artístico ou técnica e preço. No caso de licitações realizadas no âmbito do SUS, os prazos de intervalo mínimo podem ser reduzidos pela metade. Anotem, no caso de licitações realizadas no âmbito do SUS, os prazos de intervalo mínimo poderão ser reduzidos pela metade. O edital ele pode prever a forma de disputa aberta ou fechada, isolada ou cumulativamente. Disputa aberta, os licitantes irão apresentar suas propostas por meio de lances públicos e sucessivos, não poderá usar a disputa aberta no critério técnico e preço. Disputa fechada, as propostas serão entregues em envelope lacrado, o qual permanecerá em sigilo até o momento da abertura dos envelopes, princípio do sigilo das propostas, e não poderá ser usado o modo fechado para as licitações menor preço e maior desconto. Disputa fechada e aberta,
Primeiramente, os licitantes apresentam suas propostas sigilosas em envelopes lacrados e depois seguirão para os lances sucessivos. E na garantia, que a lei admitiu a possibilidade do poder público exigir uma garantia de proposta dos licitantes como requisito para a pré-habilitação. Assim, no momento da apresentação da proposta, o licitante pode ter que comprovar o recolhimento de quantia de até 1% do valor estimado para a contratação. Essa garantia ela pode ser prestada em dinheiro, título da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Em regra, a garantia será devolvida ao licitante no prazo de 10 dias úteis contados da assinatura do contrato ou da data em que declarada fracassada a licitação. Mas a garantia será executada caso haja recusa em assinar o contrato ou a não apresentação de documentos para a contratação. Muita informação? Ou não? Muita, né? Então vamos parar por aqui. Lembrando que aqui é outro problema para vocês rezarem. Eu olho para a cara de vocês, eu não sei se eu dou risada ou fico triste junto. Cara, essa lei ela ficou mais fácil, mas ao mesmo tempo ela trouxe muitos critérios objetivos que a outra lei não tinha. São coisas que são chatas, mas vão ter que entrar na cabeça de alguma forma. Dica básica é mesclar. Você não vai pegar isso lendo o livro, não. Você vai pegar isso lendo a lei e fazendo muitas questões. Que à medida que você for errando, você vai entrando na sua cabeça de alguma forma, vai criando um mecanismo para você ir incorporando, assimilando esse conteúdo. Igual ao artigo 14. À medida que você for lendo, for fazendo questões, isso aqui vai ser tema cobrado em prova, você vai conseguindo pegar aquilo ali tudo. Beleza? Carolina Brito, sua função, decorar que a gente pausou, a gente vai continuar. 55. Não, a gente vai continuar sobre o julgamento das propostas, viu? Tá. Ô, Thiago, deixa eu só fazer uma pergunta antes de você encerrar. Para estudar essa 14133, agora a gente faz o quê? Vai comparando ela com a 8666 ou segue só nessa nova aí, ignora a outra e... Porque eu não sei o que fazer, assim, a outra, né, tá vigente. A outra tá valendo. Quando, então... A outra tá valendo. O que você vai fazer? Primeira coisa, o que eu faria, sinceramente? Eu já começaria a estudar essa. Uhum. Inclusive é o que eu estou fazendo, já estudando essa. Já prepara, já vai estudando essa. À medida que você for estudando, você vai, lógico, materiais que vocês vão utilizando, tudo vão fazer certas comparações com a lei anterior. Vão ter certas comparações, mas vai estudando essa. E aí você olha seu edital do concurso. Porque o edital ele pode não cobrar a lei anterior. Como é que você vai saber disso? Se o edital discriminar especificamente lei 14.133, esquece a lei 8.666. Se o edital botar as duas, vai ter que ir com as duas. Se o edital botar licitações, vai ser as duas. Certo. Tá bom? Tá. Só que eu tenho um presente para vocês de Natal. Esse materialzinho que eu estou criando, que eu estou usando para dar a aula, essa coisinha toda que eu estou usando, que estou fazendo tudo, depois eu vou disponibilizar para os meus queridinhos. Obrigada. Tá bom? Gente, ele tá bonzinho hoje. O que aconteceu? A raiva acumulada me faz fazer essas coisas. A Então próxima, é isso. Oi. A próxima reunião já tem ideia, Thiago, quando vai ser? Não vou conseguir fazer na primeira semana de agosto. Mas aí eu vou avisar para vocês. Também, calma. Vai dar tudo certo. Tá bom? Beijos, meu povo. Até nossa próxima. Tchau.